eu tenho haste de sensores que se rompem, como esse aqui, ó. Eu tenho uma rosca, um sensor qualquer lá, que em algum momento um PT100 que eu coloquei no processo, e ele simplesmente rompeu. Ele rompeu na solda aqui, é uma solda mal feita. Veja, os dois romperam. Isso aqui aconteceu numa determinada empresa e romperam vários dele. Então, quando a gente tem um problema, principalmente de solda, isso já faz parte também, pessoal, da análise crítica que eu estou colocando. Quando eu tenho um problema em um sensor é uma coisa. Quando dentro do meu processo vários deles aconteceu a mesma coisa, é muito difícil que a solda tenha sido feita errada para todos os sensores. Então eu preciso avaliar isso. Aconteceu para quê? Para um? Para dois? Para todos? E aqui, pessoal, é bem típico de uma torção que pode acontecer. Por quê? Porque a parede desse cara está fina. Ah, mas rompeu porque a parede é fina. Na hora que eu soldei, eu fragilizei. A solda, quando bem feita, quando eu tenho um soldador capacitado, não importa a parede fina. Ele faz com que isso aqui, a parte da solda, fique fortalecida ali. A solda é um ponto de fortalecimento, desde que bem feito. E aqui, pessoal, mesmo eu tendo uma haste, né? Então eu coloquei sensores com haste, também pode romper. Eu posso fazer cálculo desse sensor aqui, aonde eu coloco ele e eu tenho uma certa velocidade, eu tenho um fluido. Por exemplo, aqui é uma indústria alimentícia. Eu tenho um fluido lá que é uma massa extremamente viscosa, aonde quando ela passa, ela sai arrastando. Ela faz uma força tão grande nessa haste aqui, que ela dobra, vai dobrando. Imagina isso aqui movimentando lá dentro até o quê? Até quebrar. Né? É pegar um tubo desse e ficar mexendo nele até quebrar. É exatamente isso. Às vezes acontece isso e eu saio reclamando com o cara que fez. E muitas vezes é aqui que eu passo a experiência para vocês. Se eu não olhar isso e não analisar processo, eu vou ficar eternamente brigando com os meus fornecedores, porque eles não vão entender o que eu estou falando. E muitas vezes o próprio fornecedor, o próprio fabricante, ele não consegue nem entender que isso aqui é feito, acontece por causa do líquido que está lá. Todo mundo vai olhar, eu alguns anos atrás olharia isso e entenderia que isso aqui é um problema de solda. Quando eu passo isso, pessoal, é para mostrar para vocês que não é só isso, não é só flanges com alta pressão, alta velocidade, também são sensores pequenos que podem romper, e aqui dá para perceber, olha, né, que a parede desse tubo é extremamente fina. O que nós tivemos que fazer aqui? Fazer um cálculo para que a gente pudesse aumentar a parede para que ele suportasse o processo. Quanto que eu devo aumentar de parede? É um cálculo que tem que ser feito. Veja, pessoal, o pessoal que assiste o vídeo e entender um pouquinho sobre cálculo de ressonância vai falar assim: olha, Eduardo, só pode fazer cálculo em poços ou tubos usinados de barra. Isso aqui não é um tubo usinado de barra. Mas veja, se eu tiver um tubo, aí eu tenho que usar o bom senso, né? E aí eu mostro para vocês que dá para fazer o cálculo. Se eu pegar um tubo desse, sem costura, totalmente uniforme, eu posso sim fazer um cálculo. E esse cálculo ele pode me sinalizar, por exemplo, situações de solução para isso. Isso é muito comum. Aqui, pessoal, olha que interessante. Além do tubo aqui da haste, olha que legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse sensor, ele vai num lugar onde tem muita umidade e vibração. Olha que é feito aqui, a gente colocou um sensor, olha como que está esse sensor. Esse cara aqui é o PT100, tá vendo aqui pequenininho, a solda, né? E veja como que esse sensor, nessa situação de processo, ele estava protegido. O pessoal passou aqui simplesmente uma fita veda-rosca. Ah, mas Eduardo, eu já vi muito isso. É errado fazer isso? Não. Não é questão de errado. Veja, aqui tem algumas situações. Se esse cara aqui vai ficar dentro de uma situação onde tem muita vibração, sensor vai numa empresa alimentícia, muita umidade. Aqui eu tenho um conector que permite muitas vezes a entrada de umidade. Para quem conhece essa peça, conector, onde ele tem um vão, né?
Eu não posso colocar um sensor desse aqui, onde tem umidade, onde esse conector aqui ele tem um vão, né? Onde pode aqui, acumular água. E essa água acumulando, ela acaba o quê? Entrando dentro do sensor. Essa fita veda-rosca não vai ajudar em nada. Absolutamente nada. O que esse cara aqui está protegido dentro dessa fita, aonde tem uma alta vibração, aqui vai romper com certeza. O sensorzinho aqui, naquele vídeo, no próximo, né, você vai ver a diferença entre essa solda aqui, onde tem o fio, e o fio do sensor. É extremamente fino esse cara. Então, se tiver uma vibração muito forte, ele quebra, com fita, sem fita, fita. Tem até, olha aqui, um rabichinho aqui, que é típico de quem mexe com fita veda-rosca. Quando você termina, você puxa, fica até esses fiapos aqui, né? Isso não deve ser colocado. Se eu não fizer uma montagem adequada para o processo, não vai funcionar. Esse cara vai quebrar constantemente. Então tem que tomar cuidado, que eu não estou aqui para falar, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Tudo pode, mas eu tenho que entender aonde usar. Isso aqui não pode numa situação dessa. Veja, rompeu a haste, alta vibração, um negócio lá com alta viscosidade forçando esse tubo a todo momento. E eu coloco um sensor desse, protegido com essa fita, não tem a mínima condição. Eu estou colocando isso porque as pessoas que assistem normalmente, às vezes pode ser pessoas que querem fabricar ou fabricam isso, mas assim, normalmente são pessoas que utilizam, precisa, numa situação dessa, avaliar o que você está recebendo. O bom senso ainda impera em tudo que a gente faz. Eu não preciso ser um especialista para ter bom senso. Eu posso olhar isso e falar, nossa, mas como é que isso aqui vai suportar alta vibração? Eu preciso entender e conhecer o meu processo. Porque se eu não fizer isso, e eu estiver consultando pessoas que não são especialistas em temperatura, ferrou. Uma coisa que eu trago comigo é o seguinte, quem é o especialista em sensor de temperatura sou eu, não é vocês. Teoricamente, hein, pessoal? Não sei quem está aí do outro lado assistindo, mas teoricamente sou eu que fabrico isso, não o cara que está comprando. Então, se ele chega para mim e fala, olha, Eduardo, eu estou precisando de um sensor, eu sou uma indústria alimentícia, não precisa falar mais nada. Fazer uma montagem adequada para aquilo que ele está me falando, para aquilo que ele está se apresentando, é uma obrigação. E se não funcionar, não existe aquela situação que às vezes eu escuto, né? E vocês como clientes, talvez comprando isso, escuta muito. Pô, você não me falou isso. Ah, eu te mandei o padrão. Ah, tem muita vibração? Ah, você não me falou nada. Ah, tem muita umidade onde você trabalha? Ah, você não me falou quando comprou esse sensor. Pessoal, se é uma indústria alimentícia, esse negócio aqui é obrigação minha ter tudo isso já em foco a hora que eu mando a peça. Não tem a mínima condição de fazer isso. É lógico que todo mundo pode errar. Então, o que acontece? Entrou umidade, deu problema. O cara manda para mim que eu errei. Então, o errar pode. O que eu não posso é dizer que você não me avisou que tinha umidade, você não me avisou que tinha vibração. Então, o que é usado nesses casos aqui? O sensor está aqui, olha, isso aqui é um sensor, aqui, o cabo é o mesmo. O que é feito aqui? É uma blindagem em teflon fundido, é uma blindagem muito especial. Isso aqui não é um termocolívio comum. O bulbo, ele está totalmente preenchido, ele está totalmente vedado aqui. Isso aqui é todo fundido. Veja, aqui dá para ver inclusive o fio do sensor. Olha, se alguém olhar aqui vai ver dois fiozinhos, e ele está próximo, mas por ele estar fundido aqui dentro, eles nunca vão encostar. Então isso aqui sim é para umidade e para vibração. Às vezes a umidade, pessoal, ela vem por aqui, entra pelos terminais, ela vai andando pelo cabo, dentro dessa isolação, ela cai aqui em gotinhas e ela entra onde? No sensor, umedece. Esse sensor ele começa a variar a temperatura constantemente, ele fica variando. Não adianta nada eu colocar essa fita veda-rosca. Até estou ajudando para que a água que entre aqui ela não se disperse. Esse aqui é o sensorzinho. Tá? Aqui eu coloquei um monte, né? Olha o tamanho do fiozinho dele, é extremamente fino, que é esse cara aqui. Olha o tamanho da solda que é feita aqui.
E aqui já está meio errado também, né? Porque se eu estou colocando um PT100 aqui, eu fazendo isso, eu estou mudando o quê? A resistência, eu estou criando pontos de resistência maior. Poxa, isso aqui dá problema, Eduardo? Talvez para um classe B, numa situação aqui, se eu fiz uma calibração dele, eu vi que está tudo em ordem? Não. Mas se eu pegar um bulbo extremamente preciso e fazer um negócio desse, muito provavelmente sim. Até uma dica aqui, o PT100, pessoal, tudo isso faz parte do sensor. Então, por exemplo, se eu pegar esse rabicho aqui, na hora de fazer essa solda, e cortar esse cara aqui, eu estou mudando o que? A resistência desse sensor. Eu tenho que fazer a solda exatamente na ponta desse sensor, bem na pontinha. Porque esse cara aqui, ele dá 100 ohms, PT100. 100 ohms a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, todo esse conjunto vai apresentar 100 ohms é o que? A 0 graus Celsius. Que eu colocar no gelo, ele vai dar exatamente o que? 100 ohms, daqui até aqui. Ah, isso aqui é óbvio. Tudo em temperatura é óbvio. Eu escuto muito isso. Ah, é óbvio, já sei. Às vezes eu estou explicando isso, pessoal, que grande besteira que ele está falando aqui. E aí você vê uma montagem dessa, aonde eu posso ver aqui, por exemplo, que esse rabicho aqui, talvez, ele está um pouco maior que esse cara aqui, onde terminou a solda aqui. Pode ser uma ilusão de ótica, mas é muito comum esse cara, um tá de um jeito, outro tá do outro. Por quê? Por desconhecimento. Muitas vezes por desconhecimento. Para fazer uma solda desse tamanho, num bulbo desse, a solda está maior que o bulbo. É complicado. É muito complicado. E aí aquela situação, isso aqui é extremamente rígido, isso aqui é extremamente fino. Começa a vibrar, vai quebrar onde? Eu tenho um fiozinho fino, onde ele fica chacoalhando, vai quebrar aqui. Vai quebrar aqui. É isso que acontece aqui, ó. Tem até o fiapinho aqui, né? Então, tá feita aqui a grande bobagem em cima de uma situação de processo que não pode. Não pode. Então, onde tem vibração, colocar... E aonde tem umidade até... Pessoal, eu posso parar um processo. Eu posso estar medindo temperatura em indústria alimentícia, aonde isso aqui depois vai ser consumido. Isso pode contaminar. Isso pode contaminar. Olha como está sujo. Olha quanta coisa a gente pode ver numa situação como essa. Olha como está suja. E se isso aqui pode ser, foi colocado direto numa situação onde tem algo que pode ser contaminado, né, vou colocar alimentícia, né, o fluido ou a massa, sei lá o que, ela pode começar a passar pelos fios de rosca, parar aqui, isso pode gerar bactérias e contaminar todo o processo. Parece óbvio? Ah, tá aqui, ó, tá usando, tá azul, tá esquisito. Alguém viu isso? Eu tô olhando isso, olhei isso, ninguém viu isso. Tô olhando agora. Nem estava preparado nessa live para falar sobre isso. Eu vejo muitos triclamps aí com rosca de processo, né? Então aqui uma dica, olha quanta coisa bacana, a gente apresentando as coisas na prática, tá?